Olá, me chamo Rogério Nobre, fundei o clã Ratamuai em 2009. Sou árbitro profissional desde 2015. Arbitrei e ainda arbitro os maiores eventos de Muay Thai do nosso país, como por exemplo, Desafio dos Campeões da FEPLAN, War Muay Thai, Epic, Desafio Jab Direto, Super Talent, Maximum Muay Thai, entre muitos outros. Fiz uma enquete no meu Instagram com a seguinte pergunta: é uma obrigação do árbitro preservar a integridade física dos atletas? A grande maioria votou, mais de 70% votou que sim, que é uma obrigação do árbitro proteger a integridade física do atleta. A minoria votou que não. Infelizmente, aqueles que votaram que sim, que é uma obrigação do árbitro proteger a integridade física dos atletas, estão errados. Aprenderam errado. Ou estão defendendo de forma errada a função do árbitro. O árbitro não tem nenhuma obrigação de proteger a integridade física do atleta. E eu vou explicar isso para vocês. O que acontece aqui é uma má interpretação da regra ou a romantização da função do árbitro. A ideia de que o árbitro protege vidas, que o árbitro salva vidas. Essa não é uma função do árbitro. O árbitro ele está em cima do ringue para proteger a regra. E unicamente isso. A única função do árbitro em cima do ringue é proteger a regra, fazer-se cumprir a regra, punir aqueles que não cumprem a regra. Somente o compromisso do árbitro é para com a regra, não para com os atletas. O árbitro não tem responsabilidade nenhuma sobre os atletas. O árbitro tem responsabilidade sobre as regras. Ponto final. Acreditar que o árbitro está ali para proteger os atletas é romantizar a função. Não é uma realidade. Muitos árbitros que dão treinamento vão defender a ideia de que o árbitro tem como principal função proteger a integridade física dos atletas. Essa romantização da ideia vem sendo transmitida há muitos anos, inclusive por tailandeses. Acredito eu que quando se faz esse tipo de pergunta para o tailandês, ele não compreende muito bem o que se está perguntando, ou aquele que recebe a resposta não compreende muito bem a resposta que está sendo dada. Vou dizer da seguinte forma: você acha mesmo que se alguém estivesse preservando a integridade física de outro, esse alguém permitiria que chutes entrassem no rosto, na face da outra pessoa? Cotoveladas entrassem na face da outra pessoa? Joelhadas entrassem? Em lutas onde nariz quebra, supercílio rasga, costela trinca, quebra, braço se quebra, perna se quebra, tudo dentro da regra. Se a função do árbitro em cima do ringue fosse preservar a integridade física do atleta, se essa fosse a prioridade, olha só, nem sequer é uma função do árbitro. Ainda menos prioridade. Mas vamos pensar que fosse uma prioridade do árbitro. Toda vez que um atleta fosse golpear o outro, o árbitro entraria na frente, porque o golpe machucaria. Se você hoje pegar alguém pelo braço, na rua, na sua casa, em qualquer lugar, pegar alguém firme pelos dois braços, com força, só segurar firme e você soltar e ficar marcas no braço dessa outra pessoa, essa outra pessoa pode te denunciar, dizendo que você machucou ela, você feriu a sua integridade física. Existem hematomas, marcas de que você machucou, você agrediu essa pessoa. Ora, então se um lutador, depois que descer do ringue, ele pode ir numa delegacia e abrir uma ocorrência contra o árbitro, que tinha como principal função proteger sua integridade física. Uma vez que está com o supercílio rasgado, está com o nariz quebrado, várias marcas de roxo pelo corpo, muitos hematomas, fadiga, cansaço. Ora, são todos sinais de que alguma coisa aconteceu com a sua integridade física. O árbitro não tem essa função. O árbitro está ali para supervisionar a regra. Ele está ali para fazer-se cumprir a regra. Todas as vezes que alguém descumpre as regras, o árbitro pune.
todas as vezes que a regra está sendo cumprida, o árbitro não tem intervenção, não faz nada. Ele só observa e assegura de que, ao término do tempo do round, os dois atletas pararão de se agredir, pararão o confronto. Ao sinal do gongo do retorno, ele está lá para garantir que os atletas voltem a se confrontarem. Essa é a função do árbitro. O árbitro não tem ligação com a integridade física do atleta. O árbitro nem sequer tem a obrigação de impedir uma falta. Ele pode, olha a diferença, ele pode impedir um atleta de cometer uma falta. Ele não deve, ele não tem a obrigação de impedir um atleta de cometer uma falta. Ele tem a obrigação de punir o atleta que comete uma falta. Ele tem a obrigação de punir o atleta que tem a intenção de cometer uma falta. Muito diferente de ele ter a obrigação de entrar na frente de um chute contra um atleta que está no chão. Vamos dar um exemplo. O atleta derruba o outro está sentado no chão. O atleta que está em pé caminha na direção desse atleta e chuta o rosto desse atleta que está no chão. Uma falta gravíssima, que o árbitro não tem obrigação nenhuma de impedir. O árbitro não tem que entrar na frente, ele pode entrar na frente. E geralmente o árbitro se esforça para entrar na frente e impedir essa falta gravíssima, não por obrigação, mas sim porque já pela intenção demonstrada do atleta em atingir o outro no chão, já é uma falta gravíssima. Então, a partir do momento em que o atleta que está em pé demonstrou a intenção de atacar o outro que está no chão, ele já pode ser punido. Se ele já pode ser punido, o árbitro não precisa mais deixar que esse lance aconteça. Ele impede que esse lance aconteça e automaticamente já pune o atleta que está em pé, porque ele tinha a intenção de cometer uma falta gravíssima. Em momento algum aqui da frase, eu estou dizendo que o árbitro impede o cara porque ele tem a intenção de machucar o atleta que está no chão. Não, o árbitro pode, ele não deve, mas ele pode, ele não tem a obrigação, ele pode impedir o atleta de chutar o outro que está no chão, porque esse atleta que está em pé já está descumprindo a regra. Percebem a diferença? Ele está protegendo a regra, ele não está protegendo o atleta. O árbitro está pouco se lixando para o atleta. O árbitro está preocupado com a regra. É muito bonito e é muito romântico você dizer: olha, eu salvei a sua vida, olha, eu impedi um lance perigosíssimo contra você, olha, eu protegi seu filho, olha, eu protegi seu atleta. Isso é muito bonito, mas não é a função do árbitro. Não é a função do árbitro. O árbitro cumpre a regra. É frio como um picolé. E imagina que toda vez que ele está sendo romântico com a regra, ele está cometendo uma infração, ele está sendo errado. Um sorvete quente não é gostoso, um sorvete quente não é bom, um picolé quente é ruim. Então, quando começa a perder a frieza da sua função, ele está deixando de ser um bom árbitro. O árbitro não protege ninguém, o árbitro protege a regra, e a regra ela é fria. A regra não está preocupada se o atleta está machucado ou não. A regra ela é fria. Então, toda vez que vocês ouvirem um árbitro, vocês ouvirem um treinador, alguém dizer isso, entenda que esse alguém pode ser inocente ao dizer isso, porque aprendeu dessa forma, né? Então acabou enxergando as coisas dessa forma. Pode ser que essa pessoa é um romântico, um entusiasta ali que quer valorizar demais a sua função. Eu sou um herói, olhem para mim como um salvador de vidas, eu impeço que pessoas morram, eu impeço que pessoas se machuquem, né? E pode ser também que é alguém desqualificado, alguém que não está preparado para estar falando sobre aquilo. Mas é isso. Eu aprendi de forma errada. Eu aprendi de que a ideia era a prioridade do árbitro é proteger a integridade física do atleta. Já logo na primeira luta que eu arbitrei, eu percebi que não era bem por aí. O atleta saiu todo sangrando do ringue e eu não fiz nada. E se eu tivesse impedido, eu estaria errado, porque a regra permitia aquilo, né? Então, integridade física é saúde, bem-estar, conforto. Estou bem, estou saudável, estou firme, estou numa condição saudável. Tomei um soco na cara, minha integridade física já foi pro saco. Alguém já violou ela.
e se existe alguém para impedir isso, que tem como prioridade impedir isso, esse alguém jamais poderia deixar a outra pessoa dar socos, chutes, cotoveladas, joelhadas contra o meu corpo. Então, a luta em si já é totalmente contraditória à ideia de preservação de integridade física. Totalmente contraditória. É básico, mas há anos se é falado ao contrário e acaba ficando escondida essa realidade. Mas é isso. O árbitro jamais vai proteger o atleta. O árbitro vai proteger a regra. E se a regra algum dia tiver alguma alteração, a regra do Muay Thai tiver alguma alteração, sei lá, por algum motivo, passar a ser permitido bater no chão, o árbitro vai deixar o atleta bater no chão. Isso significa que antes os árbitros protegiam a integridade física do atleta e agora não? Não. Isso significa que antes a regra era outra, agora a regra é nova. Então o árbitro se adapta às regras e não à integridade do atleta. Percebe? Então, infelizmente, nessa enquete, a galera votou mais de 70% que sim, é uma obrigação do árbitro proteger a integridade física do atleta. A minoria votou que não. E desta vez, a minoria acertou. Não é obrigação. A obrigação de um árbitro é para com as regras. Eu repeti bastante isso no vídeo. Eu sou bem repetitivo para que a coisa fique muito cravada na mente. A nossa obrigação como árbitro é preservar a regra. Eu falei algo nesse vídeo do seguinte, agora atrás, assim: nós podemos impedir uma falta quando nós percebemos a intenção do atleta de cometê-la. Porém, se eu impeço um atleta de cometer uma falta, eu devo puni-lo como se ele tivesse cometido. Então, no exemplo que eu dei, um atleta está sentado no chão, o outro atleta caminha e lança um chute. Eu posso, não é minha obrigação, eu posso entrar na frente e impedir que esse chute pegue no rapaz que está no chão, no atleta que está no chão. Eu posso, eu não tenho obrigação com isso. E vamos dizer que eu entrei na frente e impedi esse chute. Automaticamente eu devo desclassificar o outro atleta. Treinador, torcida, vão vaiar, vão chiar, mas não pegou, mas não acertou. O próprio atleta que está no chão vai se levantar e dizer que quer continuar lutando. Mas todos esses estão errados. O atleta, simples e puramente por demonstrar a intenção de cometer uma falta gravíssima, já está passível de ser desclassificado. Eu ter entrado na frente, impedido o chute, não significa nada. Não significa nada. Então, e eu vou ainda mais além. Eu já ouvi isso da boca de atleta. O atleta treinar para cometer uma falta, praticar o ato de cometer uma falta e dizer o seguinte: o árbitro é que impeça, o árbitro que tem que entrar na frente, eu quero é que se lasque. A minha parte aqui é tentar, se o árbitro viu bem, se não viu, amém. Se o árbitro proteger o cara, bem, se o árbitro não proteger, amém. Esse cara, no momento em que ele sobe no ringue, a menor intenção, a menor demonstração de cometer uma falta, ele já está passível de ser desclassificado. Ora, premeditação. Ele já tinha premeditado cometer aquela falta. Ele já tinha se preparado para cometer aquela falta. Quem se prepara para cometer um ato demonstra claramente a sua intenção. Então, se ele tem a intenção de cometer uma falta gravíssima, no menor sinal de cometer essa falta, ele já está passível de ser punido. Ele já pode ser punido. Entende? Então, essa mentalidade treinador precisa de ter, atleta precisa de ter, torcida precisa de ter e a arbitragem fundamentalmente precisa de ter. Tudo isso que eu falei, mais uma vez, repetidamente, eu vou afirmar aqui. O árbitro não tem compromisso nenhum com a integridade física dos atletas. Nenhum. O árbitro tem único e total compromisso com as regras. O árbitro preserva as regras. Se estiver dentro da regra, você vai sair de maca de cima de um ringue. Você vai direto para uma UTI de cima do ringue. Você pode ir para o cemitério depois do ringue. Você vai morrer em cima do ringue. Se estiver dentro das regras, o árbitro não irá fazer nada.
Nada, porque o árbitro não tem compromisso para você, atleta. O árbitro tem compromisso com as regras. Ponto final. Ok? Valeu, até a próxima.